Querida igreja, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um e com cada família aqui representada nessa manhã. Vamos abrir a palavra de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, por favor. Evangelho de João, capítulo 20, dos versículos 19 em diante. João 20, 19 em diante, até o versículo 22 apenas. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 22. Hoje, o tema da nossa exposição bíblica é que Cristo, ou a ressurreição de Cristo, é o fundamento da nossa esperança. Que realmente a ressurreição de Cristo, porque hoje nós celebramos isso, a ressurreição de Cristo, que isso é um fundamento, mais ou menos como um fundamento mantém uma construção de uma esperança. Sem este fundamento é muito difícil ter esperança, a esperança verdadeira. Então, a partir dessa ideia, eu vou falar sobre três coisas: sobre paz, propósito e poder. Nós vamos entender isso no texto, o que paz, propósito e poder para os cristãos tem a ver com a ressurreição, o fundamento da esperança. Está escrito assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Crianças, nós sempre conversamos um pouquinho antes da exposição da palavra, e o pastor gostaria de conversar com vocês hoje para que vocês fizessem aquela ilustração que vocês sempre fazem. Antes de tudo, eu gostaria de dizer aos pais que nós do colegiado pastoral, eu, reverendo Alberto, reverendo Gemar, nos alegramos demais em vê-los com os seus filhos na igreja, trazendo-os à casa do Senhor. Neste lugar que vocês creem, que vocês adoram a Deus, os filhos de vocês estão aprendendo a fazer a mesma coisa. Então vocês estão ensinando mesmo os seus filhos. Aqueles que já fizeram isso ao longo dos tempos, louvado seja Deus pela vida de vocês, viu, pais? Graças a Deus que Deus lhes deu perseverança para fazerem isso, e com certeza muitos desses pais hoje veem seus filhos já grandes e adorando a Deus, servindo a Deus. Faz parte da nossa vida. Então, eu sempre falo com as crianças, sendo muito agradecido aos pais, porque eu sei da participação dos pais nisso. E na conversa com as crianças, nós sempre ajudamos a elas para que possam adorar também, porque quando nós estamos ouvindo a exposição bíblica, nós estamos entendendo coisas de Deus para nós. E eles fazem isso também nos seus desenhos. Então, hoje o pastor gostaria que vocês fizessem a seguinte ilustração. Desenhe um cordeirinho no lado esquerdo da folha, né? Porque nossas crianças elas pegam uma bag na entrada e então elas fazem esse desenho. Talvez haja alguma criança, talvez seja nova, esteja começando a vir com os pais. Você sempre pode pegar essa bag lá na entrada com os nossos irmãos da recepção. E então você pode fazer o desenho. Desenhe nessa sua folha em branco um cordeiro, uma espécie de uma ovelhinha, no lado esquerdo, e no lado direito da folha, desenhe a cruz. E por que o pastor gostaria que vocês desenhassem essas duas coisas? Para dizer a vocês que isso que vocês estão vendo hoje aqui, daqui a pouco, papai e mamãe, ou aqueles que são membros dessa igreja, vão participar dessa ceia, a mesa da comunhão. Nós preparamos essa ceia sempre aqui, porque ela é a nossa Páscoa. A Páscoa cristã, na verdade, é isso, é a ceia sendo tomada sempre.
E nós celebramos, comemoramos, temos uma interpretação cristológica, embora você criança talvez não compreenda isso, o que é uma interpretação cristológica, mas é porque um dia lá no passado, um cordeirinho precisava morrer para que os pais tivessem seus pecados perdoados. E um dia Deus matou muitos cordeiros, mandou que se matassem muitos cordeiros. E o sangue desses cordeiros foram colocados em cima da porta das casas das pessoas que tinham sido libertas do Egito, libertas do poder de Faraó, um tirano muito terrível. E então eles colocaram este sangue na porta, e a partir dali eles começaram a celebrar aquela saída, aquela libertação. E isso era, como era aquela celebração? Matava-se um cordeirinho, assava-se esse cordeirinho, comia-se pães, mas pão sem fermento, porque era para demonstrar que eles tinham saído com pressa do Egito, então não dava tempo de fermentar o pão. Então eles tinham que comer o carneirinho, o cordeirinho, a ovelhinha assada, com pães feitos muito rápidos, porque eles tinham que, enquanto o pão ainda nem estava bem pronto, eles já estavam saindo, correndo mesmo do Egito, para escapar de Faraó. E eles tinham um outro elemento lá atrás, que eram ervas bem amargas, para que eles sempre se lembrassem do como tinha sido difícil o tempo lá no Egito. Então tudo tem um significado. E as crianças daquela época, ainda estou falando com as crianças, e as crianças daquela época muitas vezes perguntavam: papai, mamãe, por que nós estamos tomando essa ceia com o carneirinho assado, com o pão sem fermento, chamado de pão asmo ou ázimo, e com essas ervas que dói na boca da gente comer essas ervas amargas desse jeito? E então os pais diziam: isso é para que nós nos lembremos que nós fomos salvos, fomos libertos, somos um povo livre hoje, somos um povo que anda com o nosso Deus. Então as criancinhas diziam: ah, que bom então, pai, obrigado, pai, por explicar isso para mim. Isso tudo lá no Antigo Testamento. Na última ceia que o Senhor mandou preparar, na última ceia, está narrado aqui em João 20, eu preguei sobre isso no domingo passado, Jesus pediu que preparassem uma mesa para comemorar aquela Páscoa. Provavelmente os elementos eram os elementos judaicos ali, mas Jesus ressignificou. Jesus mostrou uma coisa nova. E aí Jesus deixou aquilo que hoje nós temos e que papai e mamãe vão participar daqui a pouquinho. Jesus disse: eu sou o pão, e esse é o meu sangue. Este é o meu corpo e este é o meu sangue. Então tudo aquilo que antes era o cordeirinho, o pão asmo, as ervas amargas, tudo ficou para trás. Agora Jesus Cristo ressignificou, Ele é o próprio cordeiro. Aquele cordeirinho, agora Jesus é o cordeiro. Entende, criança? Ele disse: eu sou esse cordeiro agora. Bendito o cordeiro, bem-aventurado aquele que compreende o que o cordeiro se entregou para que se cumprisse um pagamento, se estabelecesse uma paz. Não só o cordeiro, mas agora ele disse: eu sou o próprio pão. Por isso nós temos o pão aqui e o sangue que ele derramou. Então, tudo é novo. Por isso hoje nós temos ceia do Senhor aqui, no dia que nós chamamos de dia da Páscoa. Por isso hoje nós celebramos mesmo, nós comemoramos mesmo. Nós podemos dizer aos nossos filhos, pais, eles que estão fazendo o desenho do cordeiro, depois o da cruz, aí na folha, nós podemos também dizer a eles: Ele nos libertou. Nós estamos celebrando uma vitória aqui. Nós estamos celebrando a vida aqui. Nós estamos celebrando que o Filho de Deus se fez o Cordeiro Pascal para se tornar para cada um de nós tudo o que nós precisamos. Por isso ele disse: tomam o meu corpo e comam, tomem desse cálice e bebam. Bom, com essa explicação para as crianças, enquanto elas fazem o desenho, nós adultos vamos pensar nesse texto, vamos entender por que essas coisas nos trazem esperança. Por que é que nós podemos olhar para trás e dizer: sim, nós estamos sendo alvos, nós estamos alcançando, recebendo um grande presente? Por que nós podemos olhar para trás e falar: isso faz sentido?
porque o Senhor, exatamente o Senhor Jesus Cristo, com a sua ressurreição, se tornou um alicerce para nós. Ele, por ser esse alicerce, ministra essas três coisas: a paz, o propósito e o poder. Vejam no texto como isso aparece facilmente aqui. Dos versículos 19 e até o versículo 20, nós temos, e até o 21 também, nós temos duas vezes, de maneira muito claras, Jesus propondo paz. O que será que Jesus quer dizer quando ele diz que a paz esteja com vocês? A ressurreição de Jesus, meus irmãos, ela realmente dissipa o medo e estabelece um novo status. Você que é presbiteriano de mais tempo sabe, Paulo, quando falou sobre o estado da humanidade, ele disse que nós estávamos caídos, muito caídos, que não há nenhum bom, nenhum sequer, que todos pecaram e carecem da glória de Deus, e que nós éramos inimigos. É interessante isso. As pessoas não se acham, não se veem como inimigas de Deus. Elas nascem, os seus pais ensinam-nas a serem boas pessoas no mundo, e a tendência é essas pessoas bem educadas dentro das casas, que têm um relacionamento com o seu pai, têm um relacionamento com a sua profissão, têm um relacionamento social, elas tendem a pensar que por causa delas serem essas pessoas, a sua relação com Deus é normal. É assim como eu vivo bem com meu pai, vivo bem com a minha sociedade, com a minha cultura, assim o meu pai deve me entender, me aceitar, e eu chamo ele de Deus, e eu devo ser um filho ou uma filha dele. Mas a Bíblia diz outra coisa. A Bíblia diz que todos os homens pecaram e carecem de alguma coisa. Essas pessoas precisam de alguma coisa, precisam de um agir, e que muitas vezes elas pensam que está dentro delas. Elas começam a se refinar, começam a aprender coisas mais altruístas, a aprender formas melhoradas de comportamento, e começam a fazer boas obras, e pensam que então elas podem, fazendo boas obras, agradar a Deus. Mas a palavra diz que ainda não é isso. A ação é externa. A ação é determinada em um lugar que não é o meu coração, que não é a minha bondade. A ação está determinada no coração de Deus. Por isso, paz com Deus não é uma obra nossa. Ou essa paz vem de Deus, ou não há paz. Por isso, em dias como hoje, que nós celebramos a Páscoa, todo o Ocidente, pelo menos, celebra a Páscoa, muitas pessoas estarão dentro de igrejas, acompanhando famílias, fazendo os mais diferentes rituais, imaginando que hoje é um dia que precisa ir para a igreja nesse dia, assim como no dia dos pais, assim como no dia das mães, assim como no Natal. Em algumas datas, em torno de 4 ou 5 no ano, elas vão para as igrejas. E a Páscoa é uma dessas datas. E muitos nesse Brasil afora, eu diria nessas Américas afora, na Europa inteira, um número muito grande de pessoas hoje está nas igrejas. Mas vai sair das igrejas sem paz. Você já pensou? Você já pensou na data maior da cristandade, o momento mais alto em que nós vemos a proposta da paz? Pessoas chegarem tão pertinho, chegarem a se assentar em um banco de igreja e saírem dali as mesmas inimigas de Deus, porque não entenderam que a paz estava com eles. Jesus disse: eu vos deixo a paz. Eu vos deixo a paz. Não é a paz como a paz que o mundo dá.
Eu vos deixo esta paz. O que você faz com este presente? Como você usa esse presente? Que valor você dá a esse presente? Se o Senhor Jesus diz, a paz esteja com você. Então esse é um momento muito importante para todos nós. Eu tenho muito gosto de trabalhar temas nessa linha, porque realmente a presença do Cristo ressurreto, ela é a fonte de paz para nós. A sua ressurreição é a produção, produziu essa paz para nós. Por isso o texto diz, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, porque você conhece a tensão desse momento, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo, que a paz esteja com vocês. Então eles estão muito felizes com isso, se alegram ao ver o Senhor, e ele reforça que a paz esteja com vocês. Se nós olhássemos aqui para alguns termos dessa passagem, nós veríamos e nos lembraríamos de uma coisa. O primeiro dia da semana, por isso nós os cristãos temos o domingo como o dia do Senhor. Porque foi nesse dia que ele apareceu. Essa é a maior marca, e esse é o maior motivo para nós termos o domingo desde os tempos apostólicos. Uma outra situação que esse texto nos mostra é que as portas estavam bem trancadas. Por aí nós já começamos a perceber tanto o medo que esses discípulos estavam em relação aos riscos de vida ali, de morte ali naquele momento, quanto o poder de Deus. Aquele que propõe a paz é aquele que rompe as portas trancadas, como diz o texto aqui. E a mesma coisa, a expressão se pôs no meio deles. A expressão original aqui reflete uma iniciativa soberana, glorificada de Cristo, que está além das limitações físicas. Por isso, esse termo, que a paz esteja com vocês, não é simplesmente um cumprimento, não é como bom dia, a paz de Jesus Cristo. É mais do que isso. Conforme Isaías 6, essa era a paz prometida. Essa é a paz escatológica. Essa é a paz para o status eterno. Então não era um bom cumprimento, não era como se fosse um simples shalom judaico. Não, era outra coisa. Agora a proposta era de paz. Nós vemos em João 14 a expressão de Jesus, eu deixo vocês a paz, a minha paz eu lhes dou. Nós vemos esse conceito de paz usado por Paulo em Filipenses, a paz de Deus guarde o seu coração e a sua mente. Nós nos lembramos de Isaías que disse que a paz perfeita é dada a todo aquele, ou a somente aquele que confia em Deus. E quando o salmista, um dos nossos salmistas, falando sobre as dificuldades da vida, ele diz que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem pela manhã, quando a gente se lembra da paz proposta. Então a Páscoa é um momento para a gente lembrar o que realmente Cristo fez, a proposta da paz. Quando homens estudaram essas passagens, e eu resgato dois pensadores aqui, um deles é Calvino, comentando sobre João 21, ele diz assim: a paz que Cristo transmite aos seus não é como a paz do mundo, mas é a reconciliação verdadeira com Deus, selada por seu sangue e assegurada por sua ressurreição. Então realmente está muito além de um cumprimento, que a paz esteja com você. Segundo Calvino, é todo o comprometimento de Jesus nessa expressão, a paz. Quando Gerhardus Voss, também trabalhando um livro muito antigo, de 1980, falando sobre a história da redenção e a interpretação bíblica, Gerhardus Voss diz: a ressurreição, coisa que estamos comemorando hoje, neste domingo, não apenas confirma a veracidade de tudo quanto Cristo disse, mas inaugura uma nova criação, onde a paz entre Deus e os homens é ou foi restaurada. Uma nova criação.
Vocês vão entender essa ideia da nova criação na última divisão dessa mensagem. Tá, eu trago isso agora para a gente aplicar aos nossos dias. Eu sou um homem de 54 anos, indo para 55, convertido aos 26. A tendência que a gente tem é de se ver como o homem de 54, de 55 anos. Mas tem um fato no meio dessa jornada de vida aí, tem um fato aí chamado de conversão. A nova vida veio na conversão. Daqui a alguns anos eu vou ter 70, 80, 90 anos, mas provavelmente eu terei sempre de me lembrar que na minha idade cronológica, menos 25 ou 26 anos tem a ver com a nova vida. Por que é importante falar sobre isso, irmãos? Porque nova vida é nova criação. Algo se fez novo mesmo dentro de mim e de você. Pode ser que foi quando você era o cordeirinho de Jesus, da sua classe de catecúmenos. Pode ser. Você nem precisa se lembrar desse dia. Não é o ponto, não é o caso, não é a necessidade. O que é a necessidade? Você ter vida nova. Coração regenerado. Se você se lembra ou se você não se lembra, isso tem muito a ver com a nossa caminhada. No meu caso, eu que sempre digo, tenho uma inveja santa dessas criancinhas que estão na igreja com 3, 4, 5 anos. Hoje pela manhã a Belatrícia veio me mostrar, falar da relação dela com as amiguinhas dela ali e tal. E eu acho maravilhoso ver isso neles. Eles já são crentes agora, ensinados por seus pais agora. Eu não tive esse privilégio. Eu tive esse momento na minha vida aos 26 anos de idade. Mas eu tive. Sabe, eu tive. E é sobre isso. Ali está a paz. É a partir dali que se entende com paz. Então, milhares estão em igrejas hoje para saírem sem paz das igrejas. Que bom que você tem essa paz, viu? Se você é herói, ou deveria ser um super-herói, é você se ajoelhar e pedir perdão para Ele quando você erra. É você, junto com a sua família, seguir num caminho que você sabe que tem um fim. Se sabe que a paz foi estabelecida. É sobre isso. Essa criatura nasce na conversão. Essa criatura não nasce quando eu nasço do papai ou da mamãe. A nova criação foi inaugurada e essa nova criação usufrui de paz. Segunda coisa que essa passagem nos mostra, isso já nos leva a pensar o que os homens que estão em paz com Deus fazem. E esse é o segundo ponto, esse é o propósito. A paz nos leva a um propósito. E nós poderíamos nos perguntar, qual será que é o nosso propósito, né? Propósito da nossa vida. Se eu perguntasse para uma das crianças que estão desenhando agora, talvez elas tivessem dificuldades em responder. Se eu perguntasse, qual é o propósito da sua vida? Você que tem 7 anos de idade, ele vai ter dificuldade, porque ele não tem ainda os elementos de cognição que são necessários para ele entender que um dia ele vai ser pai, vai ser mãe, vai ser marido, vai ser esposa, ou pode não ser pai ou não ser mãe, mas vai viver a vida vai viver a vida com alguém, ou vai ter um significado dentro da sua construção, expectativa. Ele não consegue dizer isso agora. Mas eu e você não podemos pensar como uma criança de 7 ou de 8 anos. Tem que ter um propósito para a nossa vida. O ponto é, qual é o propósito da minha vida? Qual é o propósito da minha vida? À luz das Escrituras, nessa passagem, a paz que Deus proporcionou para nós, nos aponta um propósito. Esse propósito está aqui, nos versículos 20 e 21. E, dizendo isso, Deus lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor, e Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Aqui uma chave abriu. Aqui uma porta se abriu. Aqui um momento novo foi inaugurado. Aqui uma missão foi dada. Aqui o envio foi decretado.
Nós fomos chamados para chamar. Nós fomos recebidos para partir. Nós olhamos para aquele que recebemos entre nós e ele nos disse: vão. E nós estamos indo há 2000 anos, como cristianismo, nós estamos indo. Que caminhada gloriosa é essa? Esse é o maior impulso para a missão da igreja. Vão, é a palavra de Jesus. Esse é o propósito. O nosso propósito é viver nesse mundo como enviados, como embaixadores do reino que nós conhecemos, como propagadores, como divulgadores de que existe uma paz, de que existe um relacionamento com Deus que é possível. Nós não temos o direito de nos vangloriar disso. Nós não temos o direito de nos orgulharmos disso. Nós não temos o direito de pensar que nós somos melhores do que as outras pessoas por causa do que aconteceu, porque ela não é uma glória nossa, ela não foi um esforço nosso. Foi um presente que nós recebemos e nós estamos muito alegres com o presente que nós recebemos. Então a única coisa que a gente diz para as pessoas é: eu era faminto, eu não tinha o que comer e de repente eu fui alimentado. E alguns na missiologia dizem que a fé é mais ou menos isso. Um mendigo dizendo para outro mendigo: onde está o pão? Ele não produz o pão. Ele também ganhou o pão. Mas ele olha para o que tem fome como ele tinha e diz: vem que eu vou te levar ali. O pão está ali. O pão não é só para mim. O pão é para mim e para ti. Nós somos enviados, irmãos. Pode ser que a gente tenha dificuldade de vez em quando com isso. Pode ser que em algum momento a gente pense: como eu farei isso? De que forma eu farei isso? Mas a palavra de Deus nos dá boas instruções acerca disso. Nós já vimos isso muitas vezes em outras passagens, mas essa passagem, ela dá um impulso a estes homens que estão vendo Jesus ali naquela sala, para saírem daquele lugar e serem pessoas tão diferentes. Elas eram tão novas agora, elas tinham tanta coragem agora, elas tinham tanta gratidão agora, que elas nunca mais se esconderiam. Eu acho que essa é a chave para um cristianismo ativo nos nossos dias. De vez em quando a gente precisa se perguntar: onde eu estou trancado? Será que essa fechadura está emperrada? Será que eu não vou conseguir sair desse quadrado onde eu estou? Será que essa porta não vai se abrir? Será que eu vou viver a minha vida inteira sem fazer um discípulo sequer? Será que eu vou viver sem a experiência de ser útil a alguém numa necessidade? Quando ela vir para me agradecer, eu conseguir dizer: não é a mim, agradeça a Deus, foi Ele que fez isso por você. Será que eu vou ter a oportunidade de um dia dividir pão? Eu que me alimento tão bem. Esse é o propósito. Será que eu vou conseguir transbordar? Eu só transbordo quando eu estou cheio. Não tem transbordamento sem plenitude. Então nós, os cristãos, acreditamos que sim, o Espírito Santo nos enche, o Espírito Santo nos completa. Agora, nós temos tudo o que nós precisamos, não nos falta mais nada. Não nos falta mais nada para a salvação, já somos salvos. Não nos falta mais nada para a eternidade, já temos a promessa da eternidade. Não nos falta mais nada para sermos família de Deus, somos filhos dele. Não existe ex-filho de Deus, não existe meio salvo, não existe quem perdeu a salvação. O salvo está salvo, o filho é filho, a morada eterna está lá. Agora nós somos enviados ao mundo para dizer: tem uma morada, gente, tem um lugar, gente, dentro das nossas casas. Hoje é o dia da Páscoa, a igreja inclusive providenciou isso, nós sairmos daqui a pouco, nem teremos escola bíblica dominical, para as famílias ficarem próximas, marido e mulher ficarem juntos, às vezes dentro da família estendida.
Não é um dia maravilhoso para eu e você nos encontrarmos com o propósito da nossa existência? Nós somos os enviados. Nós somos os enviados. Quando eu procuro nas Escrituras, eu vejo várias passagens dando base a isso, sabe? Porque às vezes pode faltar alguma convicção em nós, algum entendimento e até termos alguma dúvida. Mas vejam o que a palavra de Deus fala sobre os enviados, sobre aqueles a quem Jesus disse: bora, gente! Vamos, gente, eu vos envio aos discípulos. Veja, em João 17 mesmo, Jesus disse: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Neste momento, Jesus está falando com Deus, é a oração sacerdotal. E nessa oração ele disse: o Senhor me enviou, não enviou? Eu vim, eu nasci de Maria, eu cresci, eu fui crucificado, então eu fui enviado. Eu os envio. Uma outra passagem, quando Jesus, falando sobre toda a autoridade, falando sobre toda a ideia perfeita de Deus ao enviar Jesus Cristo, ele disse: toda a autoridade me foi dada, agora façam discípulos, ou seja, vocês são enviados para isso agora. Quando Paulo escreveu aos Romanos, falando sobre tudo bem, como é que o mundo vai crer, como é que as pessoas vão crer em Jesus Cristo? Paulo disse: como ouvirão se não houver quem pregue? E por fim, quando Jesus, falando sobre os seus discípulos, eles estavam muito impressionados a respeito de tudo que tinha acontecido. Mais uma vez, Jesus disse: vocês vão receber poder, vocês vão receber as condições para serem as minhas testemunhas. Então, a ordem é essa, e graças a Deus que o cristianismo, enviado por Jesus, avança para os 4 cantos do mundo há 2000 anos. Vejam o que Herman Bavinck, um teólogo também muito conhecido por nós, no seu livro A Grande Obra de Deus, editado por nossa editora, inclusive, Cultura Cristã, disse: a igreja não é enviada por si mesmo, não é um ato dela, ela é enviada por Cristo. E Ele, o ressuscitado, continua a dirigir essa missão como cabeça viva do seu corpo. Quando Ele diz: eu vos envio, Ele vai junto. Não é que Ele diz: vão, igreja. Ele vai junto. Ou seja, Cristo é o cabeça da igreja. John Stott, que também é quase da nossa geração, foi um dos líderes do encontro de Lausanne, em 1974, na Suíça, ele disse: a missão da igreja não é fundada em uma ideologia, mas em um fato: o túmulo está vazio. Por isso Jesus vive. Este fato nos impele a testemunhar. O túmulo está vazio. Martin Lloyd-Jones, outro homem da nossa geração também, viveu ali nos anos 1980, faleceu há não muitos anos atrás. Ele disse assim, olha como é sério, ele disse: se Cristo não ressuscitou, não temos mensagem. Mas se Cristo ressuscitou, nós temos uma missão inegociável. Se Ele não ressuscitou, fecha de novo o casulo, o quarto, pega a chave que estava na porta, joga fora, não precisa mais sair. Se Ele não ressuscitou, você não tem nada a dizer ao mundo. É assim que Lloyd-Jones fala. Se Ele não ressuscitou para você, se Ele não é a sua vida, você não pode falar nada ao mundo. Você não tem o que falar. Agora, se Ele ressuscitou, então aquela chave não pode continuar fechando a porta de onde você está trancado. Porque agora a tua missão é inegociável. É o que o Lloyd-Jones falou. Essa mensagem, esse tom severo de Lloyd-Jones, profundo, sempre nos leva a refletir, deve nos levar a refletir sobre como nós vivemos. Páscoa é um bom momento para a gente refletir sobre como nós temos vivido. Vivemos sem uma mensagem porque Ele não é o Cristo ressurreto para nós, ou vivemos obrigados mesmo, comissionados mesmo, como um propósito de vida mesmo,
de transbordar a fé que a gente recebeu. Isso nos leva à terceira ideia, e a terceira ideia é sobre poder. Que poder será que é esse, né? Será que um cristão precisa de poder? Eu antecipo para você com toda certeza, sim, precisa. Precisa do poder de Deus, do poder do Espírito Santo, sim. Um cristão só consegue sobreviver no mundo à luz do poder que ele recebe de Deus para viver. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso, e essa passagem nos ajuda a pensar. Versículo 22, você vai perceber isso claramente. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Meus irmãos, o verbo soprou aqui ocorre aqui e em Gênesis 2:7, quando foi soprado o fôlego de vida no homem. Soprou mesmo. Este sopro é o sopro da criação, lá atrás da humanidade, aqui da nova humanidade. Então não é uma coisa leve ou simples, ou como se fosse um simples ato bondoso, generoso. Não, olha o termo aqui, soprou sobre eles. E disse, recebam o Espírito Santo. Essa nova criação, ela tem origem no Espírito Santo. Não é pouco isso não, viu, irmãos? Esse é verdadeiramente um dom. Isso verdadeiramente é uma inauguração que a ressurreição trouxe. Receber este Espírito marca definitivamente a entrada da igreja na chamada Era do Espírito, como muitos teólogos trabalham. Nós estamos vivendo no tempo do Espírito. Nós somos o povo do Espírito. Nós somos um povo espiritual. Nós somos um povo que vive entre dois mundos, entre o já e o ainda não, entre o agora e o porvir. Mas nós somos um povo feito novo. Nós não temos nada parecido com o que éramos antes. Nós somos novas criaturas mesmo. É isso que é o soprar do Espírito para eles. E é isso que os leva ao fôlego de vida espiritual que completa aquilo que foi feito lá na criação. Lá no começo era a vida biológica. Agora é a vida eterna. O que antes era bio, agora é zoe. Agora é tudo. Pronto, eis a nova criação, completa e viva, com paz com Deus, com propósito de vida e com poder. Lá no Antigo Testamento nós temos algumas passagens que mostram um pouco desse poder, lá atrás tipificando o que seria o povo novo. Em Ezequiel, o Espírito trouxe vida a ossos secos. Não é uma coisa impressionante isso? Da mesma forma, no Novo Testamento, quando Paulo, falando aos romanos sobre o poder da vivificação, ele nos mostra que o Espírito que ressuscitou Cristo é aquele que vivifica também os nossos corpos mortais. Recebemos algo novo mesmo. Recebemos um poder que não tínhamos mesmo. Por isso, este mesmo Espírito, Paulo usa isso trabalhando aos Efésios, é um selo, um penhor de herança, uma marca. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Sabe por que quando eu cito isso, me ocorre como preocupação? Que talvez muitos cristãos não tenham ideia disso. Não tenham ideia do quão novo eles são. Não têm ideia do quanto poder eles têm. Não têm ideia do quanto eles podem, ao falar de Cristo para alguém, serem úteis para uma mudança de destino eterno. Eterno. Mas a passagem nos ajuda a pensar. Mais uma vez, alguns teólogos reformados nos ajudam, como Abraham Kuyper, um holandês que foi primeiro-ministro da Holanda na virada do século em 1900. Ele escreveu uma obra muito maravilhosa chamada A Obra do Espírito Santo. Abraham Kuyper disse o seguinte: como no princípio o Espírito pairava sobre o caos e o transformava em cosmos, assim o mesmo Espírito, soprado pelo Cristo ressurreto, começa a transformar o caos dos corações humanos em nova criação. O Espírito soprou, o caos do coração dissipa. Isso é conversão. O Espírito não sopra, não tem o sopro da nova vida. O caos está ali.
Os tijolos estão todos desarrumados, não se constrói uma casa. Os conceitos de vida, de família estão todos desarrumados, desajeitados. Não tem como viver como um bom homem, uma boa esposa diante de Deus em um lar. O Espírito não soprou a vida, não tem como ser um bom amigo, leal, fiel. O Espírito não soprou, não tem como ter fidelidade a Deus para que haja fidelidade conjugal. Percebem o que é o caos? Nós nos arrumamos bem, arrumamos o nosso cabelo, colocamos até gel. Parece que estamos alinhadinhos, certinhos, mas o nosso coração pode estar cheio de raivas, ódios, mágoas, vinganças, invejas, imundícias. Mas nós damos um sorriso e as pessoas pensam, uma boa pessoa. Não somos, se o nosso coração não tiver este sopro. E em algum momento esse coração vai vir, em algum momento essa personalidade vai aparecer. No dia em que alguém pisar no seu calo, no dia que você se incompatibilizar com uma pessoa, você vai perceber dentro de você o poder da ira, da raiva, o poder de destruição, da sua palavra, da arma que você tem, e que muitas vezes fere as pessoas mais próximas, que a gente diz que ama. Essa é a diferença de um coração em que o Espírito sopra, para um coração no caos. Esse é o poder. O poder não é para vanglória própria. O poder é só para que corações que estavam em caos possam viver em paz. Outro comentarista chamado Matthew Henry, ele comenta também muitos livros, ele diz: Cristo soprou sobre eles como o novo Adão, dando-lhes o Espírito como vida da nova criação, cujo poder é a ressurreição. E ainda, para finalizar, para ficar dentro do tema que nós estamos trabalhando, um outro homem também chamado Anthony Huckman. Ele tem um livro muito conhecido, antigo, de 1979, A Bíblia e o Futuro, traduzido pela cultura cristã depois. Ele diz assim: o Espírito é a dádiva do ressuscitado, ou seja, o Espírito é o presente que o ressuscitado vem trazer, a testemunha interior da esperança futura. Quem tem o Espírito tem esperança. Quem recebeu o Espírito tem esperança. Por isso a ressurreição é o fundamento da esperança. Quero concluir, meus irmãos, dizendo e reafirmando às nossas crianças que estão fazendo o desenho: a ressurreição é o fundamento da esperança cristã, crianças, tá? Aquele cordeiro, um dia Cristo se fez o cordeiro pascal. Aquela cruz foi um caminho necessário. Ele já não está mais na cruz, agora ele está no trono. O trono, se você quiser, ainda dá tempo de desenhar aí na sua folha. O trono é o lugar de onde Cristo reina. De lá, de onde ele vive, a partir da sua vida, é que nós temos paz com Deus. A partir da sua ressurreição, é que nós temos um propósito para viver no mundo, crianças. Você também tem, tá? Você tem um propósito de ser um filho que honra o teu pai e a tua mãe, dentro da tua casa, para que os dias te vão bem, tá bom? Não é só a criança que pode ter um propósito. Os adultos precisam de um propósito para viver. Eles só conseguem viver esse propósito à luz do poder que eles receberam. Poder do Espírito. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dê lucidez para celebrar um dia como hoje, com gratidão. Porque isso foi estabelecido por Ele, veio dEle. Celebre isso. Celebre de todo o seu coração. Uma feliz Páscoa. Uma feliz Páscoa para quem tem paz com Deus, sabe? Aquela paz com Deus. Uma feliz Páscoa para quem sabe por que existe. Para quem sabe que pode ser útil nessa terra, começar para os seus familiares, seus filhos ou seus amigos. Mas tem um propósito de vida, tenha esse propósito. Uma feliz Páscoa para você. Uma feliz Páscoa para você que nunca vai se esquecer do poder do Espírito. E então, nunca se vanglorie de grandes feitos na fé. Glorifique a Deus com o poder que Ele lhe deu. Poder de ser chamado filho de Deus. É assim que João cita: a estes Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. É isso.
Feche seus olhos, vamos falar com Deus e vamos participar da mesa da comunhão. Senhor, poderia ser só mais um domingo. O domingo já é para nós, Senhor, uma gotinha, uma faísca da glória eterna. Já é para nós um pedacinho do tempo eterno que nós vamos viver contigo no céu. O domingo já é tudo isso. Nós já antecipamos aqui no domingo o viver por sua palavra, o viver por sua voz, o ser acalentado quando o nosso coração não está bem, o fato de sermos animados quando nós estamos em desânimos. Tudo isso nós vivenciamos nos domingos, que são aquele dia especial teu, dia do Senhor. Nós celebramos isso a partir desse dia que nós lemos aqui hoje, agora, Senhor. Há 2000 anos nós fazemos isso, por isso gratidão aos nossos antepassados que nos trouxeram esse cristianismo temente, responsável, sério, até os nossos dias. Tudo isso é maravilhoso, Senhor. Mas hoje é um dia ainda mais especial, dentro dessa especialidade que é o teu dia, o dia do Senhor. Hoje nós celebramos a tua vinda. Hoje nós celebramos a ressurreição. Hoje nós celebramos, Senhor, uma vitória que o Senhor conquistou. Hoje nós podemos olhar para trás e ver que existe mesmo uma paz. Hoje nós podemos olhar para trás e lembrar que tem um sentido para a gente viver nesse mundo. Hoje nós podemos olhar para dentro de nós e perceber o que uma nova criatura tem, o que ela é e o que ela pode fazer neste mundo. Senhor, não há limites para o teu poder através dos seus filhos no mundo. Muito obrigado por isso. Nossa gratidão, Senhor, por isso que o Senhor está fazendo, porque isso proporciona em nós novos olhares, novas perspectivas, novos sonhos. Senhor, ajuda-nos a ir para mais longe do que os nossos olhos estão vendo. Naqueles caminhos que o Senhor já nos deu para prosseguir, o que nós ainda não estamos vendo, Senhor, o que é possível fazer mais. Senhor, nós temos irmãos que são tão apegados à palavra, como eles podem falar para mais pessoas. Senhor, nós temos irmãos tão ligados ao cuidado ao próximo, que já têm feito trabalhos tão magníficos, tão grandes. O que eles podem fazer mais? Qual é o limite do teu poder, Senhor? Ah, Senhor, quantos entre nós têm a capacidade de discipular pessoas, de pegar alguém pela mão e de dizer, vamos, eu ando devagar com você, a gente vai caminhar. Quantos poderão fazer dezenas, centenas de discípulos ainda, Senhor? Mostra-nos o que os nossos olhos ainda não viram. Ajuda-nos, Senhor. Mostra-nos o horizonte dessa nova criação. Não é possível, Senhor, que o Senhor nos deu tudo isso para nós simplesmente acordarmos, dormirmos, nos alimentarmos, saciarmos-nos com água para matar a sede, gostar ou não gostar dos nossos trabalhos, morar ou não morar na casa em que nós estamos. Não é possível que o Senhor nos criou só para isso. Mostra-nos, Senhor, pela fé, o que o Senhor requer de nós, nós os que temos a esperança. Eu te peço. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor, crendo que por intermédio dele nós podemos falar contigo, Senhor. Por isso oramos no nome dele. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.